Ao contrário do que muitos pensam, Martingale nunca foi uma pessoa, mas sim um nome dado a uma técnica, também conhecida como método de Hawkes, baseado no fato de que nenhum resultado pode se repetir para sempre. E nesse vídeo eu vou comentar com metodologia teórica e embasamento prático de operações minhas os pontos positivos e negativos desse gerenciamento aplicado ao Double, para que você possa tirar suas próprias conclusões se esse gerenciamento é bom ou não para suas operações. Eu sou William Lopes e se você quer acompanhar mais vídeos como esse, se inscreve aqui embaixo no canal e sem enrolação, bora pro vídeo. Os princípios que constituem o Martingale são dois. O primeiro é você repetir entradas por vezes seguidas sempre no mesmo resultado. E o segundo princípio é que em cada entrada que você repete, você dobra o valor da sua entrada anterior. Tudo isso sempre com um único e mesmo intuito: recuperar o valor que foi perdido nas entradas anteriores. E para destrinchar aqui sobre o Martingale, primeiro a gente vai deixar de lado a questão dos valores de entrada e eu vou analisar primeiro somente o princípio de repetir uma mesma entrada por vezes seguidas, certo? E para isso eu vou endossar a minha explicação com a teoria das probabilidades. E se você quiser entender melhor sobre isso, basta acessar o vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu explico de forma completa a teoria das probabilidades aplicadas ao Double. No caso do Double, pela teoria das probabilidades, a chance de você ter, por exemplo, uma cor preta ou uma cor vermelha como resultado de uma rodada é 7 entre 15, porque você tem 7 cores vermelhas, por exemplo, entre um total de 15 possíveis resultados, já que o Double é composto por 7 cores vermelhas, 7 pretos e um branco. Isso demonstra que a probabilidade, por exemplo, de sair um resultado preto durante uma rodada no Double é de 47%. Porém, a teoria das probabilidades também nos mostra qual seria a probabilidade de se ter um mesmo resultado N vezes seguidas. E o que isso significa? Bom, se você está fazendo, por exemplo, a sua entrada no vermelho e cobrindo branco, qual que seria o resultado desfavorável para vir na sua jogada? Seria a cor que você não entrou, que nesse caso seria o preto. Então as chances de vir um preto no Double são de 47%. Porém, pela teoria das probabilidades também, a chance de vir 2 pretos seguidos são de 21%. E isso vai aí se repetindo. A chance de vir 3 pretos seguidos são de 10%. A chance de vir preto por 4 vezes seguidas são de 4,7%. E aqui você observa que quanto mais vezes um resultado seguido ocorre, menor se torna a probabilidade dele continuar ocorrendo. E isso não sou eu que estou falando, isso é um cálculo matemático e provado. Isso embasa aquela ideia que eu comentei no início do vídeo, de que um mesmo resultado não vai se repetir para sempre, pois existem outros resultados possíveis que em algum momento terão de vir à tona e quanto mais vezes seguidas um resultado ocorre, menor se tornam as probabilidades dele continuar ocorrendo. Nesse caso, você repetir entradas por várias vezes seguidas numa mesma entrada vai se tornar favorável em algum momento. O problema não está em você fazer essas repetições. O problema está no fato de que quanto mais entradas você repete, você está colocando valores aí que estão aumentando. Novamente, ainda não estamos comentando aqui sobre os valores de entrada, mas isso mostra que quanto mais vezes você insistir numa mesma entrada, se estiver ocorrendo um resultado desfavorável a você, maior vão se tornando as chances desse resultado desfavorável parar de ocorrer em algum momento. E nesse ponto eu quero comentar então sobre as estratégias de operação para o Double que envolvem ou não você utilizar esse conceito de repetir entradas. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar então sobre as salas de sinais que utilizem ou não o conceito de repetir entradas numa mesma entrada por vezes seguidas.
E uma sala de sinal, ela nada mais faz do que simular as estratégias com que ela está configurada para operar, e assim ela mostra aí qual resultado você teria então se você tivesse pego essa operação. Eu quero te explicar o que eu chamo de frequência. E o que é frequência, William? Vamos lá, vou fazer uma breve introdução. Quando você está dentro do seu carro, liga o rádio e sintoniza a frequência da rádio que você quer ouvir, você concorda comigo que todas as pessoas que estão sintonizadas naquela mesma rádio vão estar ouvindo a mesma música, as mesmas propagandas e o mesmo conteúdo que estiver passando? Da mesma forma, quando você opera uma sala de sinal, todas as pessoas que estão dentro daquela sala de sinal estão sintonizadas em uma mesma frequência. E o que seria uma frequência numa sala de sinal? Seria dizer que quando aquela sala de sinal indicar uma entrada numa estratégia, todas as pessoas que estão vendo aquela entrada farão a mesma ação. Todas estarão numa mesma frequência de operação. E se aquela entrada der green, todos que pegaram ela então pegarão um green se tiverem seguido as orientações. E se aquela entrada der um loss, todos que estão operando aquela frequência, aquele sinal, terão então pego um loss. E vem aqui para a tela comigo que eu quero te mostrar um exemplo de como ficaria uma frequência de uma estratégia sendo aplicada ou então de uma sala de sinais que fosse operada aí com estratégias que utilizem até 3 entradas seguidas, o que é conhecido nesse mercado como fazer 2 martingales, que seria o que, William? Seria você fazer a sua primeira entrada, certo? E repetir por 2 outras vezes a sua entrada, ou seja, se fez a primeira entrada, deu errado, você vai fazer o primeiro gale, que dizem, que é o quê? Repetir ela por uma vez. Se deu errado novamente, você vai fazer a sua terceira entrada, fazendo então o que se chamam de gale 2, certo? E aqui eu tô te trazendo o conceito que eu acabei de explicar para você, que seria de frequência. Se você opera suas estratégias, seja com ou sem sala de sinais, eu quero que você se faça a seguinte pergunta agora. Não importa se você opera fazendo 1, 2, 3 ou N vezes seguidas as suas entradas. Se pergunte, com que frequência as suas estratégias te entregam resultados positivos? A frequência que a sua estratégia te entrega é uma frequência que te permite isso aqui, que seria o que? Uma margem de segurança de ganhos? Sim ou não? E aqui vejam que tem alguns loss e alguns greens, certo? Só que esses greens, alguns deram certo na primeira entrada, ou seja, logo que você fez a sua primeira entrada teria dado certo. Outros teriam dado somente se você tivesse feito a segunda entrada e outros teriam dado certo se você tivesse feito aí a terceira entrada, ok? Porém, vamos aqui então analisar como ficaria a frequência dessa mesma estratégia caso você não tivesse seguido até a terceira entrada, ou seja, você fez só a primeira e o primeiro martingale, que seria aí até a segunda entrada. Nesse caso, a sua frequência de acertos e a sua margem de segurança ficaria da seguinte forma, tá? Que seria a frequência de resultados caso você fosse somente até 2 entradas seguidas. Todas as suas entradas que você teria tido um ganho na terceira entrada que você fizesse passariam então diretamente a se tornarem loss, vejam aqui, certo? E observa o quanto que a sua margem de segurança de ganhos nesse caso, ela já cai, ok? Porém, muitas pessoas, elas procuram aí a todo momento estratégias no mercado que não precise fazer essas repetições. Não pelo fato de você repetir as entradas, mas pelo fato de que, pelo gerenciamento martingale, quanto mais vezes você repete as suas entradas, dobrando os valores de entrada, mais você expõe o seu capital, porque esses valores de entrada vão aumentando exponencialmente conforme você vai dobrando os valores. Porém, nesse vídeo, que é a primeira parte do vídeo sobre o gerenciamento martingale, nós não estamos tratando dos valores, assim como eu já disse,
mas sim sobre o fato de repetir ou não as entradas que você faz. E já observa aqui que uma frequência de resultados, caso você operasse com essa estratégia genérica que eu estou aqui só usando para exemplificação, fazendo somente uma entrada apenas, que é conhecido como sem gale, observa que não existe consistência nessa frequência, não existe margem de segurança aqui nessas operações. E é por isso que nos meus estudos, na minha opinião, na experiência que eu já tive, estratégias que não utilizem o conceito de você repetir entradas por vezes seguidas, elas não te entregam margem de segurança nas suas operações. Você acaba operando uma estratégia que ela literalmente é um campo minado. Você não tem previsibilidade, você não tem margem de segurança e você não tem também uma margem de acertos para você poder aí operar de forma segura e consistente. Porque você tem que ser tanto assertivo quanto tem que ser consistente nas suas operações. Agora eu deixo com você a decisão sobre que tipo de frequência você deseja operar, certo? O conceito de repetir entradas, assim como eu comentei, ele é um conceito respaldado pela teoria das probabilidades, em que o mesmo resultado ele não vai ocorrer para sempre e quanto mais vezes seguidas um resultado desfavorável ocorre, maior se tornam as chances de em algum momento você obter um acerto. No próximo vídeo eu vou comentar sobre os valores de entrada que são sugeridos no gerenciamento Martingale, ok? E aí você também vai poder ver os pontos positivos e negativos que isso tem para a sua operação no Double. Então, se você gostou desse vídeo e quer a parte 2, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que também opera no Double e até o próximo vídeo.